Olá pessoal, revista Horse aqui nos Jogos Equestres Mundiais, direto de Tryon, Carolina do Norte, Estados Unidos. E tá todo mundo curioso para querer saber o que aconteceu ontem nas provas de enduro que acabou sendo cancelada. Aqui do meu lado está o José Carlos Vaz Guimarães, que é o diretor de provas do Instituto Enduro Brasil, que acompanhou tudo de perto. Boa tarde, Zé. O que aconteceu lá na prova de enduro, que deu largada, voltaram, fizeram relargada e acabou sendo cancelada a prova? Bom, o enduro começou mal, né? Na verdade, os jogos equestres começaram muito mal. Alguns cavaleiros nossos chegaram aqui no dia 2, não tinha absolutamente nada pronto. E foi uma sequência de erros que aconteceram e que a gente imaginava que ontem esses erros seriam suprimidos com uma bela prova. Às 6 horas da manhã, eu cheguei e fui perguntar para um dos integrantes do júri onde seria a largada. Ela me falou assim: você pode me ajudar? Me ajuda aqui a arrumar a largada, que tinha uma valeta, e eu peguei com a minha própria mão e fui lá arrumando a largada, com o pé e com a mão, e 5 minutos depois mudaram o local. Aí eu vi que o negócio estava realmente complicado. Eu tive que ir para o VET de apoio, para o ponto de apoio, e saí e não vi a largada. A informação que me chegou quando eu estava no ponto de apoio é que tinham 2 juízes que pegaram 2 grupos. Um juiz mandou um grupo para um lado e um juiz mandou um grupo para o outro. Que absurdo. Então, nós estávamos esperando no VET e de repente passaram-se 30 ou 35 cavaleiros conjuntos e o resto não passava. Aí notícia vem, notícia vai. Resolveram cancelar o primeiro anel, depois de uma reunião de brigas para lá, brigas para cá, cancelaram o primeiro anel e o campeonato seria, vamos dizer, os 40 quilômetros iniciais seriam invalidados e a gente faria mais 120 quilômetros a partir do zero. Nisso começou uma pressão muito grande já dos Emirados Árabes, que hoje é quem mandam, no meu entender, não só no enduro, mas mandam na FEI. Começou porque os cavaleiros deles, um dos cavalos do Sheik já estava manco. E aí já começou uma pressão muito grande para terminar a prova. Imagina, queriam pegar e mandar a prova para os Emirados Árabes, que eles pagavam tudo, como sempre. Eu ouvi essa conversa, achei que era um boato. Não, era verdade, que como tudo, eles põem dinheiro e resolvem e ganham a prova por conta disso. E não, eles resolveram continuar a prova. A prova foi, estava um dia muito complicado, chuva e sol, calor, frio, a trilha. No meu entender, fazia tempo que a gente não tinha uma trilha tão boa no Campeonato Mundial, porque desde que os árabes começaram a mandar no enduro, as trilhas praticamente viraram uma pista de corrida. O que não é a origem do enduro, né? Objetivo, né? O objetivo e a origem do enduro. O enduro tem que ser feito por trilhas, por fazendas e tudo isso, e passou a ser uma corrida de 160 quilômetros, que igual a no Jockey Club. Tá? A trilha para mim foi espetacular e muito favorável aos cavalos brasileiros. Nós no Brasil temos uma topografia que não é fácil, nós fazemos provas em lugares complicados, nós temos umidade, nós temos calor e nós temos hoje, por causa do mormo, nós somos um país onde ninguém compra cavalo. Então os cavalos bons brasileiros estão no Brasil. Porque os árabes compram no mundo inteiro, eles vão na França, compram, vão na Espanha, compram, vão na Itália, compram, vão no Uruguai, compram. E como a gente está fora do mercado por causa do mormo, nós estamos fora do mercado de venda. E como não tem venda, os bons estão lá. E nós começamos a ir bem. Um cavaleiro nosso, o André, foi desclassificado por manqueira, e que no enduro acontece muito, no primeiro anel, era um dos favoritos nossos. E ficamos com 3 cavaleiros. O Calito foi desclassificado no segundo anel, mas nós ficamos com 2 cavalos em muito boas condições. Ficamos com o cavalo do Pedro Marino, o Como, e ficamos com um garanhão árabe da Ana Carla, que chama-se Moscou Endurance. E eles fizeram uma prova, já sabendo que a turma do meio ia sair, fizeram uma prova, não devagar, mas uma prova imaginando que ia ser uma prova difícil. No terceiro anel, os árabes não tinham nenhum cavalo. Os países árabes que estavam com 30 cavalos não tinham nenhum cavalo na prova. Aí começou uma pressão para se cancelar a prova, para invalidar o campeonato. E o que aconteceu, se eu não me engano, umas 5 horas da tarde, eu fiquei tão maluco que eu não sei que horário que foi, aonde nós estamos com o cavaleiro em terceiro e Ana Carla em 8º, e com os cavalos inteiros. Então, ninguém pode me dizer que o Pedro Marino não ia ser campeão mundial. Era difícil, tinham 2 cavalos bons na frente, um cavalo atrás, mas que ele estaria no pódio, isso sem dúvida nenhuma ele estaria no pódio. E que a Ana Carla, no meu entender, estaria entre o top 5.
Se não tivesse no top 5, estaria no top 10. O que nós vimos aqui foi uma das maiores barbáries do Enduro. O Enduro ontem jamais vai esquecer essa mancha que se tornou no Enduro. O Enduro tem um problema gigantesco hoje. Nós do Enduro somos o primo pobre da FEI, como a gente é primo pobre na CBH, como a gente é o primo pobre no Árabe, nós somos mesmo relegados ao segundo plano, né? E o Enduro hoje é patrocinado pelos Emirados e é eles que mandam em tudo. E a FEI, no meu entender, tem que ter uma revolução nela. Se eu fosse da diretoria ou presidente da FEI, depois do que aconteceu ontem e do que está acontecendo aqui, o mínimo que eu faria era pedir a minha demissão e sair fora, porque eu acho que o Igmar de Vos e principalmente o diretor de Enduro, que é o português Bandeira de Melo, ele não tem a menor condição de ele estar no lugar que ele está, depois de ontem. Foi uma vergonha. É realmente preocupante, né? E qual que é a expectativa daqui para frente agora? Você tinha me falado que vão entrar com processo contra a FEI? A ideia a gente está se reunindo, está pensando em entrar com processo contra o comitê organizador, tá? Porque afinal de contas não foi barato colocar os cavalos aqui, contra o comitê organizador e, se for possível, contra a FEI. Logicamente que esse processo, se a gente fizer, será feito por um escritório americano aqui nos Estados Unidos, onde a justiça é muito mais rápida e nesse caso eu acredito que a gente tem uma grande chance de conseguir alguma coisa. Agora, Zé Carlos, só o Brasil se sentiu prejudicado assim ou os outros países também? Não, eu não era chefe de equipe, mas eu, como já fui chefe de equipe, eu andei falando com alguns chefes de equipe. Eu falei com o chefe de equipe da Argentina, com o chefe de equipe da França, com o chefe de equipe da Espanha, com o chefe de equipe do Chile, Oman, Irlanda não falei, mas eu acredito que tem 6 ou 7 países que entrariam nesse processo juntamente conosco. Lamentável, né? Então tá aí, gente, a explicação do Zé Carlos, que acompanhou tudo de perto, e a gente vai acompanhar os desdobramentos disso que vai acontecer. Realmente muito lamentável, porque a estrutura aqui está deixando muito a desejar, né, Zé Carlos? A parte total, nós chegamos aqui, ainda estão em obras aqui, nós estamos no segundo dia de provas e o espaço aqui de Tryon, aqui que estão acontecendo as provas, parece um parque de obras, né? Um canteiro de obras. Impressionante. Ontem eu vi um vídeo que o Zé Vitor, acho que colocou, onde ele estava na mesa dele, e a mesa dele era uma cachoeira, né? Chovia mais na mesa do que fora de onde ele estava coberto. Eu nunca vi nada igual. Realmente é o 4º mundial que eu participo, teve gente que já participou demais. É isso que eu ia te perguntar também. Você tem uma experiência grande internacional. Eu fui chefe de equipe na Eslováquia e o Caio, meu filho, participou de 2 campeonatos mundiais de Young Rider, um no Chile e um na Itália agora no ano passado, né? Tudo isso ainda com a ameaça de um furacão que deve chegar nos próximos dias aí, que as notícias estão melhorando, a gente espera que continue melhorando, né? Mas parece que a gente vai ficar um pouco preso aqui, vamos ver o que acontece, tá bom? Muito obrigado. Obrigado você aí. Então é aí, Revista Horse acompanhando tudo que está acontecendo aqui nos Jogos Equestres Mundiais aqui de Tryon, na Carolina do Norte. Fique ligado aí no nosso site, em nossas redes sociais e no nosso YouTube.